ouvir a pregação sobre a oração do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9 até o verso 15. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo nessa passagem para a nossa edificação. Mateus, capítulo 6, do 9 até o verso 15, sobre a oração do Senhor. Você que está em casa também, que você possa abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura para a nossa edificação. As crianças também podem acompanhar e, quem sabe, fazer um desenho daqui que eu vou pregar sobre a oração. Que vocês possam acompanhar atentamente. Diz assim, todos juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Em nome de Jesus, edifica a nossa vida e que o Senhor esteja sempre nos motivando a uma vida de oração, de dependência, ó Deus, do Senhor, de diálogo com o Senhor, que a nossa vida seja uma vida de oração para a Tua glória, para o Teu louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Oração não é uma reza. Oração não é também vãs repetições. Orações não é decorar um ritual, é ter um rosário, fazer 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Isso é profanação. Oração é diálogo com Deus, é conversa com Deus, é conversar com Deus. Oração não é convencimento de Deus sobre os nossos desejos, mas a compreensão da vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Oração não é um mantra, não é mágica, mas é confiança no poder de Deus, porque teu é o poder. O poder pertence a Deus. A oração não é exigência, não é encostar Deus na parede, não é reivindicar de Deus, mas é a solicitação do favor divino, da graça divina. Oração não é apresentação dos nossos méritos diante de Deus, mas é gratidão pelos feitos divinos na nossa história, na nossa vida. Oração não é inércia, pois oração sem ação é tentação. Orar é falar com Deus, é conversar com Deus. E a Bíblia diz que Daniel, por exemplo, ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas do seu quarto abertas para as bandas de Jerusalém, e ele invocava o nome do Senhor. Lutero, o grande reformador do século XVI, ele tinha também uma vida de oração, e ele dizia o seguinte: se eu fracassar em investir 2 horas em oração cada manhã, o diabo terá vitória durante o dia. Lutero era um homem de oração. E A.R. Torrey, ele pregou em muitos países e viu grandes manifestações do poder de Deus por onde ele pregava, por onde ele passava. E ele diz o seguinte: ore por grandes coisas, espere grandes coisas, trabalhe por grandes coisas, mas acima de tudo, ore, ore, ore. Para Jesus, a oração era a coisa mais importante na sua vida terrena. Era mais importante do que o seu ministério, do que o sucesso do ministério. Quando a multidão se afluía para ouvi-lo e ser curada de suas enfermidades, o texto diz que Jesus se retirava para lugares solitários e orava.
Jesus tinha uma vida intensa de oração. Por exemplo, quando ele foi escolher os seus 12 discípulos, ele passou a noite inteira orando a Deus. E por isso Jesus ensinou os seus discípulos a prática da oração. Lucas registra que um dos seus discípulos pediu para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E então Jesus ensinou esta oração. Em Lucas está registrado que quando orardes, dizei, palavra do Senhor Jesus: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. É o que está registrado em Lucas capítulo 11, de 1 a 4, que quando Jesus estava orando, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: ensina-nos a orar. A oração do Senhor, meus irmãos, é uma carta enviada da terra ao céu. E nela consta a pessoa a quem ela é dirigida, nosso Pai. O endereço do destinatário, o céu. O conteúdo, as petições. Nessa oração nós temos 6 petições. A conclusão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o selo, amém. E se você também quiser, a data é hoje. O Senhor Jesus nos ensina a orar. E a grande ideia dessa passagem é que a oração do Senhor é um modelo da genuína oração cristã. Vamos repetir isso comigo? A oração do Senhor é um modelo da genuína oração cristã. O que nós aprendemos com esta oração modelo que Jesus nos ensinou? Em primeiro lugar, que a oração deve ser uma experiência espiritual diante de Deus. Veja o que diz o verso 1. Pai nosso que estás nos céus. Vamos dizer isso comigo? Pai nosso que estás nos céus. Devemos dirigir a Deus como Pai. Ele é a fonte da vida. Ele é o Pai de toda a humanidade pela criação, é Pai em especial dos crentes pela adoção e regeneração, Ele que nos deu nova vida em Cristo. E como um pai se compadece dos filhos, Ele se compadece de nossas fraquezas. O nosso Pai não é uma ficção, uma fantasia da mente humana, uma ideia, uma filosofia. Ele é um Pai celestial. Ele é uma pessoa. Ele está no céu, em lugar de perfeição e pureza. E alguém disse que orar é vencer o espaço que separa a terra do céu. Nós estamos em comunhão com Deus, em intimidade com o Pai. Nós não oramos aos santos, aos deuses, nós oramos a Deus, o Pai. E a primeira petição diz: santificado seja o teu nome. E nós temos muitos nomes de Deus nas Escrituras. Vejam alguns nomes de Deus na Bíblia. Elohim, quando o Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Senhor então diz: Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus, o Deus poderoso. É o Shaddai, o Deus todo-poderoso. El Elyon, o Deus altíssimo. El Olam, o Deus eterno. O Iavé, eu sou o que sou. O Jeová Jiré, o Senhor proverá. Iavé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Iavé Rohi, o Senhor é o meu pastor. Iavé Shalom, o Senhor é paz. Iavé Shammah, o Senhor está ali. Iavé Tsidenu, o Senhor é a nossa justiça. Iavé Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O pedido é para que o nome de Deus seja conhecido, temido, honrado, respeitado, obedecido, adorado pela sua santidade e perfeição. Deus não pode ser blasfemado, Deus não pode ser injuriado, Deus tem que ser adorado, o Deus vivo e verdadeiro. Mas a segunda petição diz: venha o teu reino. Nós estamos pedindo que venha o reino de Deus. Nós temos que o reino de Deus veio quando Jesus se encarnou. O reino de Deus já veio.
E ele, então, veio para destruir as obras do diabo. Mas o reino de Deus está presente. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está presente. Deus reina pelo seu Espírito. Deus reina por sua palavra. Mas o reino de Deus também virá na sua plenitude, na volta de Jesus. Quando o Senhor Jesus vai reinar plenamente, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca e vai estabelecer o estado eterno. E a Bíblia diz então que haverá um novo céu e uma nova terra, dos quais habita a justiça. Venha o teu reino. Em outras palavras, que o reino de Deus seja ampliado na terra. Que o teu reino venha, o evangelho seja pregado, vidas alcançadas para Cristo. O reino de Deus não é material, não é comida nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é político, porque o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é territorial, porque o reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. E o reino de Deus é eterno. Os reinos passam. Por exemplo, os impérios babilônico, medo-persa, grego, romano, todos esses impérios passaram. E todos os demais passarão. O reino dos homens é efêmero, é passageiro, é transitório, mas o reino de Deus é eterno. Os governos humanos passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. O reino dos homens tem mandato de 4 anos, alguns 5, outros 6, outros mais do que isso, mas todos passarão. Segundo John Stott, orar que o seu reino venha é orar que ele cresça à medida que as pessoas se submetam a Jesus, através do testemunho da igreja, e que logo ele seja consumado com a volta de Jesus em glória, para assumir o seu poder e o seu reino. Venha, Senhor, o teu reino. Venha o teu reino. Mas a terceira petição é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que o propósito perfeito de Deus se cumpra, tanto neste mundo como no vindouro. Oramos para que a terra possa se tornar cada vez mais como o céu, através da observância da vontade de Deus, que a terra seja um pedacinho do céu na terra, um pedacinho do céu. Em outras palavras, que a vida na terra se aproxime o mais possível da vida no céu. Porque se nós afastarmos do céu, a terra se torna um inferno. Algumas pessoas chegam a dizer: mas a minha casa está um inferno. E está mesmo? Porque está longe da presença de Deus. Quantas pessoas estão vivendo o inferno na terra? Mas nós podemos viver um pedacinho do céu na terra, quando a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Assim como os anjos fazem a vontade de Deus no céu de maneira perfeita, que possamos fazer a vontade de Deus na terra. Mas vejam bem, em segundo lugar, Jesus nos ensina que a oração deve ser uma experiência de dependência física de Deus. O texto fala assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus é o Deus da provisão. O Senhor nos dá o pão de cada dia. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. O salmista chega a dizer: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um cristão, um crente debaixo da ponte mendigar o pão. Pode passar por aperto, pode passar por dificuldades, por dia, mas mendigar o pão, jamais. Porque Deus cuida do nosso corpo tanto quanto cuida da nossa alma. Veja que o pão é nosso, plural, é de todos, porque comer é uma necessidade de todos e não luxo de alguns. Deus não supre os nossos caprichos, Deus supre as nossas necessidades. O Pai me dá o pão e com o Pai eu aprendo a dividir o pão recebido. Dá-nos hoje. A petição é para cada dia, o pão suficiente para este dia. Isso me faz lembrar do maná que caía do céu todo dia, quando o povo estava no deserto, durante 40 anos.
Deus não deixou faltar o maná para suprir a necessidade do povo. Mas quando eles colhiam a mais, com ganância, dava bicho no maná. Deus é o Deus da provisão. O povo andando no deserto, não tinha como plantar feijão, nem arroz, nem ter mantimento no deserto, e Deus mandou que o maná caísse do céu para suprir a necessidade do seu povo. Diz que dinheiro não cai do céu, mas o maná caiu do céu, para suprir a necessidade do seu povo. Pão suficiente para esse dia. Com isso, Jesus quer deixar claro que não devemos nos preocupar com o pão de amanhã. Ele está cuidando de nós. Como alguém bem disse, né? Eu tenho uma grande necessidade de Cristo e eu tenho um grande Cristo para a minha necessidade. Ele supre as nossas necessidades. Segundo o reverendo Antônio Sperber, ele disse que ele tinha um amigo que dizia sempre, né? Deus nos promete o pão de cada dia e a gente está correndo atrás da padaria. Então, Deus é o Deus que supre a nossa necessidade. Ele nos promete o pão de cada dia. Ele supre as necessidades do seu povo. Mas, em terceiro lugar, Jesus nos ensina, meus irmãos, que a oração deve ser uma experiência de perdão diante de Deus. O texto mostra assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Segundo Spurgeon, nenhuma oração dos homens mortais poderia ser completa sem a confissão de pecados. A oração que não busca o perdão falhará, como a oração que o fariseu fez. Aquele que batia no peito e achava que era mais justo do que os outros homens, que era mais justo do que aquele publicano. Mas ele desceu dali vazio, sem receber nada diante de Deus, porque ele apresentou os seus méritos, mas estava cheio de pecados no seu coração. Ele deveria ter confessado também os seus pecados. A Bíblia diz, meus irmãos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Devemos confessar a Deus nossos pecados, para que Deus possa sarar a nossa terra. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. No entanto, quem recebeu o perdão de Deus deve ter a disposição de perdoar. Muitas vezes nós temos ressentimento no coração, guardamos rancores, e o ressentimento é o veneno que a gente toma esperando que o outro possa morrer. Devemos pedir a Deus perdão por causa dos nossos rancores, dos nossos ressentimentos, pela falta de perdão. O rancor mata, a falta de perdão adoece. E muitas enfermidades deixariam de existir se aprendêssemos a terapia do perdão. O perdão é saúde. O perdão traz vigor, mas o ódio mata. O perdão cura. A falta de perdão é a prisão da alma. Muitas vezes ficamos na masmorra por causa da falta de perdão. Perdoe. Pois quem não perdoa, também não será perdoado. O texto mostra aqui para nós, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão gera perdão. O perdão gera cura. O perdão tira a nossa alma da prisão. O perdão traz libertação. Peça a Deus perdão por suas dívidas diante dele. E perdoe, assim como Deus te perdoou. O texto mostra aqui para nós o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Libere perdão. Não fique carregando peso nas suas costas, porque quem não perdoa também não recebe perdão. Mas, em último lugar, Jesus nos ensina que a oração deve ser uma experiência de dependência espiritual de Deus. Veja o que o texto diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos a isso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é pecado ser tentado. Pecado é cair em tentação.
Reconhecemos, através dessa oração, as nossas debilidades, a nossa propensão para o mal. Precisamos da força de Deus para vencermos o pecado, o mundo, a morte e o diabo. Nós precisamos da força de Deus. Nós vivemos numa sociedade, numa guerra cultural. Devemos estar orando a Deus por nossas crianças, que às vezes estão recebendo a influência da ideologia de gênero. Pessoas defendendo crianças trans existem. Não, só tem 2 sexos, o sexo masculino e feminino. Isso é biologia, isso é natureza, isso é criação. E negar isso é negar a realidade. E nós devemos orar a Deus para que as nossas crianças sejam livres e não sejam abusadas, para que nós não possamos ter um grupo, né, que se apresente como cavalo tarado, ensinando, às vezes, as orgias do mundo funk dentro das escolas. Devemos ter mais células divinas, como nós temos aquele trabalhando na escola Providência, na Divina Providência, né, com o trabalho ali de célula, com o Mateus tocando o carrom lá também, né, os meninos cantando. Olha, ele cantou lá, né? Pode entrar no Ministério do Louvor, no vocal, né? Então, nós devemos orar a Deus. O Estado é laico, mas não é ateu. Nós somos cristãos. Devemos influenciar pela oração a escola, a faculdade, a empresa, em todo lugar. Exercer a nossa fé. Quando eu fiz a faculdade de Direito em Governador Valadares, nós formamos um projeto chamado Projeto Nova Vida. Reunimos nas salas, no pátio, né, na cantina, e orávamos, e levávamos a palavra de Deus, e nós devemos exercitar a nossa fé. Nós devemos pedir ao Senhor para que possamos vencer este mundo, a carne, o diabo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós estamos pedindo ao Senhor, Senhor, livra-nos do tentador, do diabo, de Satanás. Segundo Matthew Henry, podemos orar a Deus dizendo, Senhor, livra-nos do mal do mundo, da corrupção que está no mundo através da concupiscência, da iniquidade de toda a condição do mundo, livra-nos de nós mesmos, dos nossos corações maus, livra-nos dos homens maus, para que eles não sejam um laço para nós e nem nós uma presa para eles. Livra-nos, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em outras palavras, que nada neste mundo interrompa a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. Que nada, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Glorificando a Deus. A oração começa glorificando a Deus e termina glorificando a Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração começa glorificando a Deus. As 3 primeiras petições dizem respeito a Deus e a sua glória. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos orando para que o nome de Deus seja reverenciado, honrado, temido, obedecido, crido e conhecido. Quando oramos, venha o teu reino, nós estamos orando para que o reino das trevas seja destruído, o evangelho seja pregado, vida se converta ao Senhor, e o reino de Deus tome conta de toda a Europa, das Américas, da Ásia, da África, da Oceania, que a luz de Deus possa brilhar nos corações. Venha o teu reino, Senhor. Quando oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos pedindo que Deus, e não o homem, seja o centro do universo. O que fizeram? Com as universidades, tiraram o Deus da história. Até o século XVII, no mundo ocidental, era o teísmo, Deus no centro. As pessoas, quando iam construir o mundo justo, eles falavam o seguinte: nós vamos construir o mundo justo porque Deus é justo. O padrão de justiça é Deus, e Deus revelou a sua justiça.
Mas na modernidade, o que a modernidade fez? Não, nós vamos construir um mundo justo, porque... E a gente vai dizer o que é justo? Pela razão humana. E aí tiraram Deus da universidade, das escolas. Bíblias não podem ser mais lidas, não podem mais falar da fé que tem, isso é só para a sua vida privada, não para a vida pública. Deus, então, foi riscado da história da humanidade. A razão passou a ser o centro, o homem passou a ser o centro da história. E eles estão pensando que a ciência agora é que vai trazer o progresso da humanidade, a ciência é a razão. Aí vieram as duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial em 1914. E depois a Segunda Guerra Mundial em 1945. E aí nós passamos a ser não mais o modernismo, mas agora o pós-modernismo. E agora não existe mais uma metanarrativa. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua própria justiça, cada um segue a sua própria verdade. E nesse mundo pós-moderno, o ser humano então passou a ser fluido. De manhã ele pode ser um homem, à tarde uma mulher e à noite um animal. Porque ele escolhe quem que ele quer ser. Ele estabelece a sua própria justiça. Ele nega a própria realidade. E então a linguagem cria a narrativa. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos pedir, Senhor, que o Senhor seja o centro. Que a tua vontade seja conhecida, que o seu nome seja conhecido. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o maior desejo do nosso coração, meus irmãos, deve ser a honra, o domínio e a glória de Deus. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque a vida só tem sentido quando Deus é tudo na vida. Mas em segundo lugar, como viveremos? Confiando nas promessas de Deus. Ele nos dá o pão de cada dia. Não é o governo federal. Não são as políticas públicas. Mas o Senhor. Ele supre as nossas necessidades. Ele é um Deus providente. Ele jamais vai abandonar o seu povo. Nós nunca iremos mendigar o pão, porque o Senhor é quem supre as nossas necessidades. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Ele é um Deus perdoador. E quem recebe o perdão de Deus também tem que ter um coração perdoador, liberar perdão. E quem não perdoa também não será perdoado. Porque o rancor mata, o ódio mata. Mas o perdão é terapêutico. O perdão gera perdão. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Ele é um Deus protetor. Ele é um Deus salvador. Em outras palavras, não permitas que os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida me afastem de ti. Não permita, Senhor, que eu possa viver longe do Senhor. Eu quero confiar nas tuas promessas, na tua proteção, na tua salvação. E se a gente está em pé até agora, é porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. Se não fosse o Senhor, meus irmãos, nós seríamos engolidos vivos por Satanás. Mas o Senhor tem sustentado a nossa vida, louvado seja Deus. Pai, segura-nos firmes em tua mão. E eu quero que você possa estender a sua mão assim à direita. Estenda a sua mão. E que você possa enxergar na mão de Jesus. Jesus diz para você: agora feche a sua mão. E Ele diz para você: da minha mão ninguém pode te tirar. Louvado seja Deus. Confie nas promessas de Deus. Confie no perdão de Deus. Confie que o Senhor é quem te guarda, quem te protege. E Ele está contigo para sempre. Vamos orar?